bem-vindos ao ProsaVet, podcast feito por médicas veterinárias para compartilhar histórias, reflexões, conhecimentos de uma forma leve e inspiradora. E o tema de hoje é entre o primeiro semestre e o final da graduação, sobre 2 olhares e perspectivas diferentes da faculdade de veterinária. Esse é o nosso primeiro episódio, justamente após o Dia do Estudante. E aqui estamos com os colegas no início da graduação e o outro colega que está saindo da graduação. Então, de um lado, as expectativas de quem está no início do curso, ali começando. De outro, a bagagem e a experiência de quem já está nos últimos períodos, já saindo do mercado de trabalho. E agora nós vamos conhecer os nossos convidados. Ei pessoal, meu nome é Amanda Alcântara, atualmente estou no 3º período de Medicina Veterinária no Unesc. Eu sou o Bruno Coimbra, estou atualmente no 8º período. Vamos lá então começar o nosso bate-papo. Amanda, quando você pensou em fazer Medicina Veterinária, o que você imaginou que você ia encontrar na faculdade e as suas expectativas do que você imaginou? É a mesma da visão que você tem hoje? Bom, quando eu pensei em fazer Medicina Veterinária, nós pensamos muito diretamente em contato com o animal. A gente pensa, a gente já vai chegar na faculdade, a gente já vai participar de clínica, nós já vamos participar de cirurgias, vamos auxiliar e vamos fazer o mundo todo. Só que, na verdade, não é assim. A gente precisa de passar por todo aquele processo, aquelas atividades que são básicas mesmo. Química, bioquímica, muitas matérias que nós lembramos, né, o ensino médio. Então, assim, quando a gente se depara com essa realidade, a gente treme na base, vamos falar. Mas, ainda bem que nós temos professores que vão movimentando toda essa teoria e tornando um pouco em prática. Isso que estimula o aluno, né, a continuar, a não se frustrar logo no início da faculdade. E você, Bruno? As ideias que você tinha em relação à medicina veterinária antes de entrar no curso são as mesmas agora no seu momento de saída? Olha, totalmente diferente, porque quando eu entrei na área de medicina veterinária, eu não tinha noção de como era. Eu pensei que era um princípio de cachorro-gato. Depois a gente vai amadurecendo, né? Vai aprendendo nas matérias que envolve inspeção, que envolve saúde pública, zoonose, envolve 1000 áreas além de animais domésticos. E o mais importante de tudo é passar essa visão para a sociedade em si, que pensa que a medicina veterinária é só cuidar de bicho, mas é cuidar de gente também, né? Sim, e é muito importante isso, né? E começa realmente na sala de aula essa comunicação que o médico veterinário, ele abrange uma área muito ampla dentro da saúde. Todo mundo acha que olha hoje em dia. Não hoje em dia, né? É até uma questão cultural, de olhar para a medicina veterinária como exclusivamente cão, gato, cavalo, boi. E não imagina, né, todo o contexto que envolve na questão de saúde pública, né, até mesmo do que aquela velha frase que a gente sempre escuta, né, desde o início do curso. O que vem à mesa da gente é inspecionado, né, tem a mão, tem dedo do veterinário ali também. Quase ninguém sabe disso. A gente vai ter essa noção como profissional da área, porque a gente vai ali na faculdade mesmo. E assim, é muito legal, né, ver como que a visão do estudante, ela muda ao longo do curso, né? Igual a Amanda falou, ela entrou de um jeito e o Bruno já deu o exemplo, né, de como ele já quase finalizando o curso, já consegue comparar essa forma como ele chegava e achou, né, que seria para hoje. Então, assim, é muito legal ver esses dois lados, né? E vocês acham, assim, né, levando para a área digital, a gente está na área digital, então tudo é rede social, os filmes, as séries. Vocês acham que isso também influencia no que vocês escolhem hoje, né, no curso e imaginavam, né, para a carreira mesmo de vocês? A nível de especialização, né, futuramente, vocês acham que essas coisas também têm peso hoje em dia na graduação de vocês? Olha, no meu caso, eu acho que a rede social, ela influencia bastante no quesito de
A gente passar esse conhecimento para a população, a gente sabe que, infelizmente, a nossa área da medicina veterinária é, de certa forma, desvalorizada, na minha opinião pessoal, ainda sobre isso na sociedade. Então, a gente passando mais informações, então, por isso que eu aceitei de prontidão esse convite de vocês aqui, porque eu acho que vai servir não só para os médicos veterinários, não só para os alunos, mas para a população em si ter outra visão, uma visão mais descontraída, mais uma informação. Eu sempre fiz isso, até nos meus vídeos que eu posto nas minhas redes, eu sempre postar algo mais descontraído, que a gente postar algo mais entre aspas sério. Acho que a gente pode passar as informações de forma que a sociedade vai absorver mais, né? Com certeza, complementando, né, a sua fala, eu acho super válido a questão das redes sociais, porque ela é uma porta de entrada para uma gama de informações. Tem conteúdos que a gente consegue acessar através da rede social, tem médicos veterinários que ajudam a trazer uma certa inspiração, né, para essa área, e filmes, sejam alguns reels, né, feitos no Instagram, eles também passam uma forma muito linda da medicina veterinária. Isso ajuda a fomentar o nosso sonho. Só que algumas vezes não é assim. É muito bom ter médicos veterinários que são reais, que postam realmente casos clínicos, que medem com a gente, que posta lá o seu horário de trabalho, que não tem problema em postar muitas vezes uma foto com azuleza, porque nós sabemos que, como o Bruno, né, comentou, que a área da medicina é sim uma área muito desvalorizada. Então, ao mesmo tempo que a internet ela consegue passar uma informação muito útil, muito boa, ela muitas vezes traz uma indenização na medicina veterinária que não é bem assim. Uma forma de Isso. Então, é uma forma de reeducar todo mundo, da população, os alunos que estão caminhando, né, nesse início de faculdade, e lembrar que vai muito mais que isso. A gente também trata de saúde mental. A gente trata de pets, que tem uma importância muito grande para os tutores, e a gente lida diariamente com isso. E lembrar que nós também somos humanos, né? A gente sente a dor daquele animal, a gente sente a dor daquele tutor, e a gente dá o nosso melhor naquele momento para fazer com que aquele animal fique bem, que o tutor entenda o que está acontecendo com aquele paciente, sempre na busca do melhor, para um todo, né? Então a gente é saúde, de uma forma geral, é saúde, saúde e saúde. É isso aí. Amanda, você é minha aluna e eu sempre falo na sala de aula para os alunos que é para eles aproveitarem o máximo de todas as áreas que eles têm conhecimento. Porque quando nós saímos, lógico, nós entramos na faculdade pensando em seguir um caminho. Só que quando nós começamos a conhecer esse universo, começa a ter uma avalanche de pensamentos, de áreas. E eu sempre falo para vocês, aprendam de tudo. Aproveitem o máximo, porque nós não sabemos para qual caminho que nós vamos seguir. Você já pensou em alguma área que tem a sua cara, que você tem a afinidade, ou você ainda está buscando um todo? Eu estou seguindo o seu conselho. A área da medicina veterinária é uma área muito longa. Tem clínicas grandes, pequenas, cirurgias, saúde pública, tem muita coisa. É um leque muito grande. E eu não gostaria de fechar o pensamento justo agora, né, quando eu estou iniciando. Lá na nossa faculdade nós temos muitas ligas acadêmicas, e eu falo que eu gostaria de passar por todas. Eu gostaria até mesmo de passar por todas as áreas que eu pudesse já ao máximo. Para depois, quando estiver no oitavo, no 10º período, eu falar, não, tenho certeza que é essa área. Então, no momento, eu não tenho uma área que eu quero seguir e já vou fechar minha cabeça para ela, não. Porque o leque é muito grande, então eu quero investigar.
E você, Bruno? A área que você ama hoje é a mesma que você gostava no início do curso ou isso mudou de lá para cá? Com toda certeza, a área que eu amo hoje é a área que eu vou seguir minha carreira, assim, me formar. Mas, apesar disso, eu não fecho as portas, né? Tem muitas áreas ainda que eu dou uma piscadinha, vou na anestesia, vou na cirurgia, vou no diagnóstico de imagem, no caso do ultrassom. Mas a minha área que eu amo é a radiologia, o raio-x veterinário. Mas, como eu falei, não fecho as portas para nada, apesar de eu amar a minha área, eu gosto de várias outras. Então, não é porque que eu amo que eu vou seguir. Eu acho que, apesar de estar no 8º período, eu acho que eu não decidi ainda se eu vou seguir a área que eu amo. Porque eu quero me sentir livre para escolher por onde me formar. E atrás de oportunidade, né? Não adianta também você amar e não achar que tem a oportunidade no mercado. Resumindo, é isso. E assim, a gente sabe que fazer estágios, né, vivenciar a medicina veterinária na prática é muito importante e é muitas vezes é muito inspirador, né? Um professor ou uma disciplina ou algum estágio, né, que vocês já vivenciaram, influenciou na decisão assim de vocês? Eu acho que essa pergunta é mais para o Bruno, né? A Amanda ela ainda não tem algo definido, né, do que vai seguir mesmo como área de especialização. Então acho que é mais para o Bruno, assim. Isso já aconteceu com você? De, sei lá, durante um estágio ou durante acompanhando, né, o profissional, você se sentir inspirado ou, pelo contrário, se sentir desmotivado a partir daquele caminho? Olha, essa pergunta é um pouco, né, difícil de responder. Eu tenho uma vivência muito grande, né? Apesar de eu aproveitar o período que eu trabalho, eu tenho 10 anos na área da medicina veterinária. Então, O Bruno é figura carimbado na medicina veterinária. Todo mundo conhece. Conhece agora. Conhece os primórdios. Só explicando, né, Bruno, que o Bruno é radiologista, fez técnico de radiologia e hoje ele trabalha como técnico de raio-x para a medicina veterinária. então, só enfatizando, por exemplo, as 3 aqui passaram comigo como estagiárias. Menos eu, menos eu. Sim, Ai, eu fico assustadora. Mas enfatizando, eu acho muito válido o estágio. Eu acho que por isso que eu não fecho as portas para nada. Por exemplo, vou dar um belo exemplo esse final de semana, sexta-feira. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de cirurgias, principalmente patrimônio, mas eu vou em várias. E esse final de semana eu fui até numa cesárea, então, que uma amiga minha fez aí, com 10 filhotes, e aconteceu algo que até me emocionou bastante. Que um dos filhotes que eu peguei para. Explicando de uma forma mais técnica, quando você faz uma cesárea, né, você tem que, de certa forma, reanimar, né, o feto que acabou de nascer ali, em casa era um cachorro, de uma cachorra dela, né? E o que aconteceu, assim, até um pessoal meu, que eu fiquei muito emocionado que eu fazendo as massagens cardíacas, fazendo tudo certinho, o animal não, pra mim, eu já tava quase desistindo, isso passou uns 5 eternos minutos. E quando eu resolvi desistir, eu falei, olha, eu acho que não vai vingar. Aí eu falei, eu vou tentar por mais uns segundinhos. Quando eu falei isso, só faltando me morder, porque aí aquilo acho que eu confessar que eu estava um pouco desmotivado pelo cansaço, ver tantas pessoas durante o dia, e isso me deu uma motivação que foi fora do normal. Então, por isso que eu não fecho meu ciclo para a cirurgia, porque uma motivação que parece ser simples, né? Mas eu acho que uma colega minha até postou, fez a cirurgia, que
A colega escolheu, tá? É tão gratificante postar uma criação de Deus pela primeira vez e você ali com as suas mãos, com os seus conhecimentos, ajudar, né? Ela voltar à vida, né? Então acho que isso a medicina veterinária, no caso essa cirurgia, me proporcionou para ficar mais motivado. E realmente é assim. Nós pegamos, muitas vezes, casos desafiadores. Eu e a Dani já pegamos vários já, no centro cirúrgico. E nos momentos em que você está cansada, você está desacreditada, naquele dia de picos de estresse, e você recebe uma vida na sua mão. E você faz de tudo para poder dar mais uma chance, dar mais uma oportunidade para aquela vida. E isso realmente, você olha para você e fala assim, eu posso fazer alguma coisa para alguém. Eu estou no caminho. E é isso, Bruno, isso vai acontecer várias vezes. Amanda, e hoje? Onde que você se imagina no final da faculdade? Assim, você pensa que você está qual período mesmo? No terceiro, né? Então até você chegar aí no 10º, você idealizou o que, assim, para esse caminho, né? Como que você se projeta lá na frente? Com certeza, de abrir algo idêntica em especialização e continuar focando na área que eu quero. Eu gostaria muito de juntar duas coisas que eu gosto, que é a área militar e a medicina veterinária. Então, o médico veterinário da polícia é, assim, o meu ponto. É onde eu quero chegar. E você? Olha, Você já está no final, já Tá mais perto, né, dessa decisão. Como você se enxerga daqui um ano e meio? olha, me enxergo continuando trabalhando na área que eu já trabalho. Mas como eu disse, não fecho as portas para as outras áreas, mas querendo ou não, tenho que ser esperto, né? Eu não posso também ficar dando mole, eu esqueci da área que eu atuo. Então, o meu foco é a área da radiologia, mas nada me impede, né, de fazer outras áreas que eu me interessa, que não tire o meu foco. Qual sendo uma área que te interessa? Hoje, pensando no mercado, a área de odonto me atrai muito. Mas tem mais outras áreas, mas eu vou não dar spoiler, uma só. É o odonto, que é algo que eu tenho namorado bastante. E falta, né? No nosso Falta muito. Dica. Então vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Porque ao longo da caminhada existem muitos. Como é que tá essa caminhada, Lundinha? Como é que você vê os desafios? Quais são os seus desafios pessoais? Como é que você está fazendo para lidar com isso? O que está mais sendo desafiador nesse momento é conciliar o trabalho com a faculdade e também a questão de saúde. Eu descobri algumas coisas, né, problema de coluna, e você tentar tirar um tempo para se cuidar nesse meio muito corrido é bem complicado. E isso a gente já vê desde quando a gente está estudando, porque o médico veterinário ele tem um sério problema em questão de cuidar da saúde Dele, né? Dele próprio, porque ele cuida dos outros, ele cuida do amor de alguém e acaba não se cuidando. É muito falado a questão que médicos veterinários cometem muitos suicídios. Então, com a carga horária altíssima, com muitos problemas, com pressão de tutores que muitas vezes querem debater com você, acham que eles estão corretos, enfim, suas mãos elas são seus instrumentos de trabalho. E você lidar com isso tudo, lidar com a sua casa, você muitas vezes acaba deixando de cuidar de você. Então, o que está sendo mais desafiador, eu acredito que eu vou sempre enfrentar isso, mas eu quero tentar tirar mais esse problema. Mas é realmente meio complicado essa rotina de estudante, trabalho, fazer aquilo. E você, Bruno?
Qual foi o momento mais puxado aí até agora para você na graduação? Nossa, são inúmeros, tá? Mas eu, enfatizando no que a Amanda falou, é muito difícil, mas é muito difícil. Por mais que eu tenha trabalho na área, mas você conciliar o trabalho com o estudo, mas é muito difícil. Até pessoal mesmo que eu tinha trancado o curso, e por ter vários, até me emociona um pouco, mas por ter vários desafios, né? Que os desafios sempre, de certa forma, me envolvem. E eu até perdi a primeira semana de aula, eu falei, ó, não vou fazer mais, não vou fazer. Até eu participar de alguns momentos na medicina veterinária que eu botei e falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Uma dessa parte, eu acho que eu sou muito bom no que eu faço. E uma dessa parte, novamente, eu acho que a medicina veterinária não merece me perder. Então, o meu maior desafio é eu mesmo. É eu mesmo querer. E estou querendo muito. No início, os nossos maiores desafios são acadêmicos. São as provas, são os trabalhos. Eu vou dar conta de saber isso tudo. São as matérias, é uma avalanche de matéria, de conhecimentos. E eu sempre falo com os alunos, a partir do quinto período, você tem que começar a juntar tudo que você aprendeu com o que você vai aprender para você começar a formar seus raciocínios clínicos. E a partir daí, nossos desafios mudam. Eles deixam de ser acadêmicos para ser emocionais, porque a gente tem que lidar com isso tudo, e práticos. Porque a gente tem que começar a botar para funcionar todo o nosso raciocínio. Começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça, para a gente saber o que vai formar ali. Qual diagnóstico, qual possível diagnóstico daquele paciente, o que eu vou fazer de tratamento, qual vai ser o prognóstico. Então, esses começam a ser os desafios. E aí chega um momento que ele se eleva, né? Esse desafio ele ganha um outro nível, que é aquele nível que a gente é a nossa vida pessoal, particular, né? E a gente deixa ela mesmo do lado para fazer o nosso trabalho muito bem feito. Eu, assim como o Bruno, eu me acho muito boa no que eu faço, porque eu me dedico, eu acredito, eu gosto muito. E isso toma um tempo muito grande. Você se dedicar ao que você quer com a sua vida exige muito, muito, muito. E a gente acaba deixando outras situações tão importantes e tão grandes quanto o nosso trabalho para trás. E isso tem um custo. Tem um custo muito alto e a gente tem que estar preparado para pagar. No meu caso, eu já paguei, continuo pagando, mas eu vou andar pagando esse preço. Porque, como o Bruno disse, não é só gostar do cachorrinho e gato, vai muito além disso, né? É compromisso mesmo, constante, minuto a minuto. É tomar decisões, né? Decisão da vida de alguém. Decisão da vida que é muito importante para alguém. Assumir esses riscos de uma dia, né? De anestesia, né? Qual conduta de fato no dia, assumindo o risco vou encaminhar ou não essa paciente da cesárea. Então, assim, não é nada fácil. Nós estamos lidando com vidas que não são responsáveis por elas, né? E tá bem difícil isso. Aproveitando o gancho também, que a gente cobra tanto, às vezes, uma valorização, né, da sociedade. Mas às vezes eu me pego pensando um pouquinho, será que os profissionais, médicos veterinários, estão se valorizando? Estão valorizando o profissional terceirizado? Estão valorizando os seus próprios estagiários? Estão, de certa forma, servindo a sociedade de forma justa e legal? Eu penso que sim, mas a medicina veterinária, eu acho, opinião pessoal, tá? Tem muito a que melhorar ainda em quesito de parcerias, em quesito
como posso falar, de indicação, que cada vez mais o mercado está movido às especializações, né? Então, fica a dica para vocês, médicos veterinários, vocês, como agora, vão tentar se unir mais. Eu acho que nossa área tem que ser mais inclusiva um com o outro, porque eu acho que a gente segue exemplos de várias outras especialidades, outras áreas, né? Por exemplo, a própria medicina, a gente sempre tenta comparar, né, da medicina humana. Eu acho que eles são bem mais unidos do que a gente. Mas eu, como futuro formado aí, vou lutar muito para que isso aconteça, que a gente chega ou no mesmo patamar ou acima disso. Agora vamos lá, vamos dar sequência de um jogo rápido de perguntas que nós vamos fazer para os dois alunos da medicina veterinária. Amanda, qual matéria ou disciplina que mais te surpreendeu positivamente? Não é puxar o saco, mas primeiro são bons. É uma matéria incrível. Você aprende muitos nomes diferentes e quando você se depara com um problema e já vai resolver, isso para mim é incrível. Então, sem sombra de dúvidas, primeiros socorros. E você, Bruno? Uma matéria que te surpreendeu positivamente? Olha, com toda certeza, a anatomia. Que eu já tinha conhecimento, né, da parte óssea, mas nunca estudei a fundo, né, a parte mais interna de órgãos e músculos, né? Então acho que para todo bom médico veterinário, a anatomia acho que é a base, é essencial. Então é a matéria que eu mais assim, me surpreendeu. E agora me conta aqui, qual conselho você daria para quem está começando o curso? Não começa. Olha essa doideira aqui, ó. Tô brincando, se você ama os animais que você gosta de cuidar, se você se identifica, faça. Se não gostar, você entra no curso e pronto. Eu acho que a primeira forma é se identificar. Se você não gosta de animal, não faça. Se você gosta de cuidar, esse é o meu conselho. E além do tudo, tem que gostar de ser humano. Porque nós não lidamos com um animal, dito para tomar decisões. A gente precisa de um ser humano que está ali no meio do caminho, né? E você, Amandinha? Exatamente, complementando a fala da Duda, que não é somente os animais, a gente vai muito pelo o amor que nós temos nos animais, só que também nós trabalhamos com a ciência, também trabalhamos com um outro olhar, um outro redor. E uma frase que eu vi que o impossível hoje pra gente, amanhã pode ser o nosso passo. Então, assim, quando você entra na medicina veterinária, quando você entra na faculdade, tudo vai ser muito difícil, tudo vai ser muito puxado. Só que depois você vai fazer algo que é básico, que é que você sempre vai fazendo repetidas vezes e vai se tornando leve. E qual recurso ou ferramenta que não existe na faculdade hoje de medicina veterinária que você acha que deveria existir? Com certeza, os laboratórios especializados, aqueles em 3D que a gente vê filmes, enfim. Aquele laboratório que você chega assim, tudo que você toca, que faz isso. Eu acredito que hoje eles focam muito na medicina. Mas também esquece que medicina veterinária é uma medicina. E algumas coisas não é muito bem programada, vou dizer assim. E você, Nunca? Olha, eu falaria um apoio, algo mais simples, um apoio mental para os alunos estar preparados para entrar no mercado, né? E por que não um Instagram inteirado também? Tá certo. Eu vou dar a minha sugestão. Uma matéria que ensine o médico veterinário a fazer conta, a administrar o seu próprio trabalho, o seu próprio negócio. Uma gestão, né? Uma gestão. Exatamente. Isso é muito importante e a gente aprende com os erros, com os papéis. Na prática.
E assim, a gestão faz parte da medicina veterinária. Você ser responsável técnico de uma clínica, de um hospital, de uma fazenda, é gestão. E nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos gerir. Nós temos que aprender depois. Ser jogado no mercado e salve quem quer, né? A gente vai aprender tomando os nossos tombos de galhos, aprende, mas se a gente tivesse, né, realmente uma preparação antes, não seria E, sensacional. e uma outra que eu acho que faz muita falta é cuidados básicos, cuidados de enfermagem. Porque nós não temos, muitas vezes, nós não temos enfermeiros, nós não temos técnicos trabalhando com a gente dentro da clínica, dentro do hospital. E alguns cuidados básicos de enfermagem, se nós tivéssemos, eu tive porque eu vim dessa área de técnico de enfermagem, então eu dei muita noção. Mas eu sinto muita falta disso dentro da medicina veterinária. Eu acredito que se tivesse talvez uma extensão dessa área, iria ajudar muito vocês. Agora vamos inverter a ordem, né? Agora sou eu que pergunto para vocês. Eu queria que cada uma falasse um momento marcante da carreira de vocês, seja pessoal ou da forma clínica, que vocês falassem com a gente aqui. Começa você. Vamos lá. Eu tinha pensado em um momento marcante que me marcou essa semana, mas depois de toda essa conversa nossa de desafios que nós temos que enfrentar, eu lembrei de um caso que eu e a Dani passamos. Eu comecei minha formação como anestesista e eu e a Dani começamos junto com a Duda também na área de imagem. E teve uma noite que nós fomos chamadas para entrar para uma cesárea de feto macerado de uma caderninha SRD. E nós fomos para o hospital, chegamos lá, a paciente estava em um estado muito crítico. Estava desidratado, infecção, estava com sepse. E entramos no centro cirúrgico. Nós só tínhamos duas opções. É o momento em que nós temos que decidir, em que o paciente está na nossa frente, nós temos que decidir ali o que nós fazemos. E nesse momento, nós decidimos entrar com a paciente para o centro cirúrgico. Chegamos lá, entramos, o abdômen da cachorra estava realmente em situação lamentável. E a Dani, durante a cirurgia, não sei se você lembra desse caso, ela falou: Paula, não tem o que fazer. Essa paciente tem que fazer eutanásia. Ela está com o corno uterino todo necrosado, já está todo infeccionado. Se a gente fechar, ela vai fazer sepse, ela vai morrer. E eu olhando para o monitor, paciente plena, respondendo a todos os fármacos que eu fazia, sem alteração hemodinâmica, lógico que ela tinha as alterações hemodinâmicas esperadas da sepse, mas ela respondia a tudo que eu fazia. Falei: Dani, nós vamos fechar essa cachorra, nós vamos levá-la para a internação e lá nós vamos ver como que ela vai responder. E assim nós fizemos, nós decidimos. É uma decisão muito difícil, porque você pensa no sofrimento do animal, você pensa no sofrimento da família, só que também você volta atrás e pensa: por que não dar uma oportunidade? São decisões muito difíceis, vocês vão passar por isso. Eu faço eutanásia, eu não faço, é o momento de fazer, não é? Será que o animal vai sofrer? São decisões difíceis de ser tomadas. Mas, e é um conjunto, a gente nunca consegue tomar decisões sozinhas, né? Nós não somos sozinhos, nós somos equipe. Nós trabalhamos em equipe. E as decisões são tomadas em equipe. E foi a melhor decisão que nós tomamos. Nós finalizamos a cirurgia, levamos a paciente para a internação. Foi difícil a recuperação dela, que ela deu reação aos antibióticos, que a gente teve que associar vários antibióticos. Ela teve reação, só que 3 dias depois,
o tutor dela veio visitar ela. E a criança era autista. E era extremamente arranhada aquele paciente. Então, assim, é uma paciente que me marcou muito, porque ela foi muito forte e tinha alguém que precisava dela. Então, é o momento em que você para e fala assim, o que eu posso fazer pelo outro? Não é só cuidar do animal, cuidar do nosso paciente. É cuidar de quem também está com ele. Então, essa é uma paciente que me marca, que todas as vezes que eu lembro, que eu falo, eu me emociono, mas eu falo, a gente é boa. Porque foi um caso muito desafiador. E os desafios agora, eles só aumentam, né? Estou na cardiologia, na anestesia, eu tenho certeza que mais pacientes, mais desafiadores vão estar vindo. E a gente se prepara para isso. A gente se dedica, a gente abre mão de muitos prazeres da vida para nós fazermos um trabalho de feito. E é isso que a gente deixa de mensagem para todos. A dedicação. A gente não consegue fazer um bom trabalho sem você amar e se dedicar. E o que você recebe de volta é o que você oferece. É o que você está dando. E com certeza você tem um retorno. E você, Dani? Me conta uma história aí. Eu poderia citar, a gente já fez inúmeros procedimentos complexos, desafiadores, eu poderia citar vários desses procedimentos. Mas realmente, a cada cesárea que a gente faz, a cada cesárea que a gente, enfim, né, escolhe, né, seguir para esse lado da cirurgia, quando a gente tem aí uma fêmea escocília. Então, cada escolha nossa em partir para uma cesárea é sempre um momento marcante, um momento emocionante. Sempre vai ser. Sempre vão ser as cesáreas que mais vão mexer comigo e me fazer ter certeza que eu escolhi de verdade a profissão mais bonita. Não é romantizando, porque apesar de ser a mais bonita, ela não é nada fácil. Mas a cada procedimento desse, eu tenho mais certeza de que eu escolhi a profissão mais bonita, mais honrosa para minha vida. Então, assim, as cesáreas sempre vão ter o meu lugar de predileção, assim, no meu coração. Bom, nós vivemos inúmeras situações que deixaram rastros na nossa vida, né? Mas as gestações também mexem muito comigo. Principalmente quando tem uma paciente que foi resgatada. Aquele animal já está sofrendo desde quando ele se entende por animal, está gestante, não tem tutor comprometido, porque não basta ter tutor, né? Precisa ser uma pessoa comprometida. E aí ela vai ali torcendo para cair na mão para alguém que se importe com o que ela está sentindo. E é uma coisa que me deixa muito, muito mexida, muito emocionada. Essa a gente viu isso com a Cadelas Mestre Filhotinhos, que foi uma coisa que mexeu muito comigo. E a minha preocupação hoje é com ela. O que vai acontecer daqui para a semana que vem? Para onde esses filhotes vão? Se vão ficar vivos, se vão chegar em uma casa que vão ser bem acolhidos. Então, é uma coisa que a gente faz muito pro nosso dia a dia, pro nosso pessoal. Não é tornando eles humanos, porque eles são muito melhores que nós. Então, mexe com o filho. Então, tratar de gestação, de encaminhar uma paciente para cesárea e saber que depois disso ela vai para um lugar bom, eu vou ficar tranquila. Mas a minha preocupação é quando eu não tenho essa certeza de que ela vai retornar para um lugar que vai acolher ela da forma que ela merece. Essa paciente em questão, a gente tem voltado, né, nesse assunto várias vezes e citado essa preocupação, porque é um caso de uma paciente de veio mesmo, de um abandono, né,
um animal de rua, né? Então ela é um animal de resgate. E a gente tem aí mais 10 vidinhas, somando com a dela 11. E realmente gera Precisando de um precisando de um lar, inclusive, adote. Não, o momento certo pode ser de você. Então, acho que é isso. Foi muito especial abrir o Prosabete com vocês, com a Amanda, com o Bruno. Esse bate-papo, ele além de enriquecedor, ele foi motivador. Acredito eu, para quem está aí assistindo, mais ainda. Então, espero que vocês continuem nesse propósito que vocês ficaram aí. E assim, se eu puder deixar, né, uma frase motivacional para vocês, é que assim, ó, nunca esqueçam, por mais que vocês vão chegarem no final com a cabeça mudada, isso aí é inevitável, mas nunca esqueçam o motivo que fez vocês iniciarem nesse projeto, nessa trajetória. Não deixem nunca esse motivo esquecido. Ela sempre lembrar dele. É isso. E amar. Amar o que a gente faz. É cansativo, é trabalhoso, é difícil, mas todas as profissões têm suas dificuldades. E quando a gente olha para trás, a gente vê que elas são suportáveis. Principalmente quando você tem um sucesso. Aquele paciente chega para você e ele vai embora com a família feliz. Você fala assim, cara, que bom. Eu fiz o que eu me propus a fazer, de fato. E quando a gente se propõe a fazer, se tem algo que eu posso deixar para vocês, seria isso. A partir do momento que você se propõe a fazer algo, trate aquilo como uma coisa mais importante naquele momento. Não dá para fazer só não fazer. Tem que fazer com um comprometimento, sabe? No coração ali. Porque dali, outras decisões serão tomadas. Não tenham dúvidas disso. Isso pesa. Em algum momento vai pesar. Então, eu falo com melhores em tomar uma que tem naquele momento. Mas eu desejo muita boa sorte para vocês, né? Obrigada por terem topado participar desse episódio com a gente. Ficamos muito felizes e honrados pela presença de vocês. E a gente vai finalizando por aqui, né? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. E nos seguem lá no Prosabete. Em breve, mais alguns episódios serão gravados, serão postados para vocês. Então, vão seguir a gente, tá bom? Se inscreve no nosso canal. A gente também tem o nosso canal no YouTube. A gente tem a nossa página no Instagram. Então, a gente está em todas as redes. E aí, se vocês não seguirem, vocês vão perder os próximos. Não. Já segue aí. E manda nosso vídeo aí pros amigos de vocês. Comunidade da veterinária, tutores. E é isso. Até o próximo.